Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, meu nome é Flávia Mello, eu sou pesquisadora do NER, da UFG, e nós vamos dar prosseguimento, então, ao webinário Leituras de Peter Berger, e para esse momento agora, temos a conferência, que vai ser apresentada agora, com o tema A Construção Social da Realidade. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Alberto da Silva Moreira, da PUC Goiás. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o nosso convidado. O professor Alberto da Silva Moreira, ele graduou-se em Filosofia e Teologia no ITF, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1980, concluiu o doutorado em Teologia Fundamental na Alemanha em 1988, e seu pós-doutorado em Ciências da Religião em Barcelona e também na Inglaterra, em 1998. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Católica de Goiás, no programa de pós-graduação, Stricto Sensu em Ciências da Religião, do qual foi coordenador. Ele é pesquisador do CNPq, trabalhou como editor científico da editora Vozes. Ele tem um vasto, longo currículo, mas, assim, só para fazer uma apresentação rápida, ele atua nas áreas de Sociologia e Ciências da Religião, Teologia e Franciscanismo, com ênfase em Ciências da Religião. Então, eu dou as boas-vindas ao professor Alberto. Foi meu orientador no mestrado em Ciências da Religião, né, professor? Com muito gosto. Ai, que bom, também para mim. Então, a gente quer te dar as boas-vindas e agradecer por você aceitar o nosso convite daqui do NER para poder, então, falar sobre esse tema, a construção social da realidade. Vai ser uma conferência, né? Você vai fazer a explanação e as perguntas, caso alguém queira fazer colocações, perguntas, comentários, podem deixar no chat, que eu vou ficar bem atenta para poder depois moderar essas perguntas para você, tá bom? Certo. Então, podemos começar. Muito bem. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. É um prazer para mim estar aqui, junto com parceria nossa do Núcleo de Estudos da Religião, o NER, da UFG, da Universidade Federal de Goiás, na pessoa do caríssimo Flávio Sofiati. Essa é uma das iniciativas aí que ele falou, vamos fazer um seminário sobre a obra de Peter Berger? Vamos! Ao contrário do que também disse a caríssima professora Eliane, cuja palestra eu aprendi tanto e me sinto em total sintonia com o que ela disse, mas eu não sou nem um estudioso, nem um especialista de Peter Berger. Então, também, para mim, eu tive que, depois de 30 anos, voltar a ler A Construção Social da Realidade, ir atrás de comentários. Então, para mim, também foi um tirocínio muito proveitoso, que eu espero compartilhar com vocês. Então, essa parceria entre o Núcleo de Estudos da Religião Carlos Rodrigues Brandão, da Universidade Federal, e o Núcleo de Estudos Avançados em Religião e Globalização da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Esse webinário do qual vocês nos dão a alegria de participar é uma iniciativa conjunta. Eu espero, Flávio, que a gente possa fazer isso sobre muitos outros autores e ocasiões. Obrigado por sua participação. Eu não sou tão competente e, assim, tem esse charme, essa alegria da professora Eliane de falar quase, digamos, livremente. Eu preciso de aqui um roteiro, então talvez vocês vão notar que eu vou tentar me prender um pouco ao roteiro para não perder o tempo, que é escasso, né? Então, vamos lá. A Construção Social da Realidade é um livro do Peter Berger e do Thomas Luckmann, né? Eu não vou repetir aqui os dados biográficos, porque isso nos levaria longe, mas só lembrar que ele foi, o Peter Berger, um dos sociólogos estrangeiros que mais marcou a sociologia brasileira da religião. E não só a sociologia, como a antropologia, a teologia. Eu li esse livro
que foi, enquanto o Leonardo Boff era editor da Voz, foi publicado pela editora Vozes, ainda nos anos 70, se não me engano, 80. Então, eu li como estudante de teologia em Petrópolis. Esse livro ele escreveu, Peter Berger, junto com o seu amigo e colega de faculdade, o Thomas Luckmann. Só para lembrar um detalhe importante na biografia dos dois, quer dizer, os dois são austríacos, praticamente, os dois, o Peter Berger vem de uma família judia convertida ao protestantismo, ele mesmo pensou em ser pastor luterano, teólogo, ele estudou teologia, e tiveram, portanto, experiências comuns. O Peter Berger, inclusive, antes de emigrar para os Estados Unidos aos 17 anos, a sua família foi primeiro para Israel. Ficou na região de Haifa, e depois de alguns bombardeamentos alemães, eles passaram para a região do Monte Carmelo. Quem já esteve lá conhece, isso também marcou a biografia do Berger. Depois ele foi para a Inglaterra, o seu pai era um comerciante muito rico, e o Thomas Luckmann, o seu pai, era um industrial alemão que estava na Eslovênia. Então, ele nasceu na Eslovênia. E depois da guerra, ele voltou para Viena, de lá também todo esse movimento, ele foi, inclusive, teve que prestar serviço militar, e ele foi para os Estados Unidos mais tarde, em 1950, e ali se encontraram com muitas figuras que tinham vindo de Viena ou da Alemanha. Vamos lembrar que Adorno já estava lá muitos anos antes, com muita gente do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, mas estava lá também muita gente do Círculo de Viena, também emigrados nessa época da guerra, ou para os Estados Unidos ou para Londres. Muito bem. Também não devo esquecer que na feitura, como o próprio Berger e Luckmann reconhece, parece só uma nota, mas de fato não foi, eu li depois a observação do Luckmann, eles debateram esse livro com as suas duas esposas, que era a Brigitte Berger e era a Benita Luckmann. As duas eram sociólogas, né? E como a professora Eliane já mencionou, a Brigitte Berger foi uma socióloga famosa que escreveu sobre sociologia da família e diversos outros temas, né? Então, aqui, praticamente, é uma comunidade pensante, o que a gente também tenta reproduzir aqui na nossa iniciativa. Eu vou tentar proceder em 3 passos. Vou tentar lembrar a vocês um pouquinho o cenário político e científico da época, o entorno da obra. Depois, no ponto 2, a estruturação interna da obra. E no ponto 3, se possível, ainda fazer algum comentário sobre a possível atualidade, sobre o que eu gostei mais, ou que talvez eu não tenha gostado, não é? Digamos, essa o plano de navegação aqui para a nossa curta convivência nessa manhã. Então, o entorno da obra. É importante a gente se perguntar a quais interlocutores o Berger e o Luckmann estão tentando dar uma resposta, a quais questões estão reagindo e a qual fontes de inspiração eles recorreram. Vamos lembrar que no início dos anos 1960, mesmo com o funcionalismo estrutural ainda crescendo e se fortalecendo, a questão epistemológica, metodológica, acerca dos critérios de validade do discurso científico, os métodos de construção e verificação das teorias científicas, tudo isso estava na ordem do dia. Vocês vão se lembrar, por exemplo, do Karl Popper, com os seus critérios de falseabilidade da ciência. O Thomas Kuhn publicou a Estrutura das Revoluções Científicas em 1962. O Gadamer tinha escrito Wahrheit und Methode, quer dizer, Verdade e Método, em 1960. Depois veio ainda o Paul Feyerabend, não é? Que escreveu a questão aí de uma visão anarquista na teoria do conhecimento científico. O Paul Ricoeur, que escreveu História e Verdade em 1955, depois escreveu O Conflito das Interpretações em 69, ou seja, todo esse embate das correntes e os approaches metodológicos, epistemológicos, estava muito em voga.
O Bergman e Luckmann, portanto, estão muito antenados com as discussões filosófico-metodológicas da sua época. E, ao escrever A Construção Social da Realidade, eles foram beneficiados por essas décadas precedentes de debate e embate que havia. E eles sentem a necessidade de ir além um pouco dos guetos teóricos, dos partidos, que já foi chamado aqui no Brasil, das igrejinhas teóricas, e integrar contribuições importantes que eles viam em cada corrente. Né? Além disso, eles pretendem oferecer um tratado básico de sociologia do conhecimento, porque eles julgam que aí há uma grande lacuna. E isso é o que aparece, por exemplo, já na primeira frase do livro, na primeira frase do prefácio que vem antes da introdução, que é um tratado teórico sistemático de sociologia do conhecimento. É isso que eles querem oferecer. Para nós soa hoje talvez um tanto pretensioso, mas eles têm pelo menos uma intenção clara. Querem oferecer as bases para a construção de um conhecimento sociológico que seja consistente e se mostre defensável e resistente às tentativas de falseabilidade, aqueles critérios que estavam ligados com o Popper e toda a discussão filosófico-metodológica da época. Eles querem lançar as premissas básicas da sociologia do conhecimento que eles mesmos depois vão utilizar. Vamos lembrar que no ano seguinte, o Luckmann publicou A Religião Invisível, não é, em 67, e o Berga publica a outra obra sua, que é... Qual que era mesmo? Não é o Rumor de Anjos, mas é o Dossel Sagrado, exatamente. Então, eles estão lançando as bases para depois eles mesmos poderem trabalhar em cima delas. Depois dos clássicos da sociologia da religião e do período morno, do pós-guerra, morno em termos assim, de surgimento de novas correntes, que Luckmann chamou da sociologia por encomenda. Ele e o Berga, inclusive, voltaram para a Alemanha para participar de uma pesquisa empírica de levantamento de estatísticas sobre número de frequentadores das igrejas e dos cultos religiosos, né? Isso que ele chamou de sociologia de encomenda. Então, depois desse período que se reduzia a colher estatísticas religiosas, essa obra conjunta de Berga e Luckmann, pela imensa receptividade que teve, Eliana, eu não sabia dessa pesquisa que você apresentou, que em 2015 A Construção Social da Realidade foi tido como o livro de sociologia que mais impacto teve no mundo inteiro. Eu realmente não sabia, mas corrobora um pouco as observações que nós estamos fazendo. Então, essa receptividade, essa obra, abriu um terceiro período na história, digamos, da sociologia da religião, que nós chamamos também de neoclássico, ao qual pertence, por exemplo, também o Pierre Bourdieu e outros autores, não é? Quer dizer, nos anos 60, entre as diversas correntes que havia nas ciências sociais, eram dominantes o funcionalismo estrutural, a fenomenologia, o interacionismo simbólico, a psicologia comportamental behaviorista e diversas correntes marxistas, entre elas a teoria crítica, por exemplo, a chamada Escola de Frankfurt, principalmente a obra de Adorno e Horkheimer. O Berga e o Luckmann são ambos de formação liberal humanista, e eles conheciam de perto, nos Estados Unidos, o funcionalismo do Talcott Parsons, não é? E o seu modelo abstrato dedutivo acerca do funcionamento da sociedade. Esse funcionalismo estrutural ou funcional estruturalismo, com suas categorias integradoras de sistema e subsistema, não levava em conta a liberdade e ação social dos sujeitos, bem como o sentido que eles atribuem à sua ação. Então, esse paradigma estrutural funcionalista de origem durkheimiana não incorpora bem o papel dos sujeitos e as dinâmicas da subjetividade na sua teoria. Mesmo assim, a obra A Construção Social da Realidade, e aqui eu não vou comentar muito a obra total do Bergman e Luckmann, isso vai ser feito amanhã pelo professor Casanova, com muito mais competência, eu vou me restringir a essa obra,
mesmo assim, esse livro compartilha princípios importantes com o funcionalismo de Parsons. Então, também não tem uma postura teórica de diálogo, não é? E a referência básica comum à obra de Durkheim. Depois, a pretensão de produzir um arcabouço teórico conceptual que integrasse interpretações díspares e até conflitivas do todo social. Ainda o uso de categorias, eles mesmos, como sistema, subsistemas, papéis sociais e o acento na função integradora da religião na sociedade. Não é? Então, isso, mesmo assim, um crítico de Berger, Luckmann, concede que, ao lançar mão de outras correntes teóricas, também como a fenomenologia de Alfred Schutz e a psicologia social de Herbert Mead, a dialética de Marx, foi justamente para colocar em xeque esse funcionalismo estrutural de Parsons. Então, Bergman e Luckmann vão integrar na sua teoria algumas percepções básicas. Durkheim, para eles, continua um autor muito presente, mas também vão integrar a sociologia compreensiva de Weber, não é? Eles vão integrar elementos fundamentais, não é? Assumir os sentidos subjetivos que Weber leva em conta na sua teoria da ação social. Então, se Berger e Luckmann tomam emprestado e utilizam categorias do funcionalismo estrutural, eles não se identificam com ele e buscam superá-lo, não é? E, por outro lado, mesmo não sendo marxistas, inclusive, Luckmann teve, ao que parece, experiências meio negativas quando estava em Viena, com o Partido Comunista e outras experiências também, os dois assumem contribuições que também foram essenciais para o marxismo. Não é? Em primeiro lugar, a perspectiva dialética. A gente pode dizer que Marx também assumiu de Feuerbach e de Hegel a perspectiva dialética, mas deu um giro. Ou seja, essa perspectiva dialética é muito importante na elaboração, na forma, na perspectiva de pensar e construir a realidade, não é? Há uma dialética fundamental no processo de criação social da realidade, que inclui o movimento de exteriorização do humano no mundo, não é? E, em termos marxistas, seria o trabalho do homem, do ser humano, sobre a natureza, e o movimento de interiorização do que foi criado, não é? Ou seja, de subjetivação das instituições criadas, que agora, ao aparecer a consciência como uma factibilidade exterior, dotada de autonomia e poder próprio, criam e recriam o próprio ser humano. A diferença é que, para Bergman e Luckmann, ao contrário de Marx e na sequela de Feuerbach, identifica aí o começo do processo. Se o Marx aí identifica o começo do processo da alienação, Bergman e Luckmann vê essa dialética, de certa forma, como inevitável, como um passo necessário do processo de construção da realidade objetiva da sociedade. Então, para eles, se essa realidade objetiva não for bem internalizada, através dos ritos, mitos, costumes, que aparecem depois com o risco de serem naturalizados, se esse processo fracassar, o ser humano estaria, de novo, confrontado com a situação de anomia e caos. E, para eles, os seres humanos têm muito mais medo das situações anômicas e caóticas. Quer dizer, o terror do caos é muito maior do que o terror da própria morte. Bergman e Luckmann afirmam que esse relativo equilíbrio expresso nas visões englobantes do mundo e da realidade confere a ela coerência e sentido, mas que isso é sempre frágil, precisa sempre ser, de novo, reposto e afirmado. Não é? Muito bem. Na época deles, essa constelação teórica estranha, de uma colisão estranha entre correntes baseadas na ação do sujeito e correntes marxistas, viam a mudança social como um resultado, digamos, dos processos conflitivos na sociedade, e levou uma certa aliança entre eles e correntes marxistas, justamente contra o paradigma estático e conservador do funcionalismo estrutural.
Bom, eu passo, então, ao ponto 2, a estrutura interna da obra. Já na introdução, Bergman e Luckmann apresentam os conceitos básicos que vão utilizar, que são realidade e conhecimento. E justificam a necessidade do seu livro, da sua obra, que trate dos problemas concretos e empíricos da sociologia do conhecimento e não fique no que eles chamam, às vezes, de discussão filosófica interminável sobre a veracidade dos métodos ou a verdade dos conteúdos, né? Então, eles querem oferecer, com a sua obra, já não apenas metodologia, mas eles entendem que a sua obra já é uma obra dentro da própria sociologia do conhecimento. E afirmam que o conhecimento dos seres humanos orientam suas ações no mundo. Por isso, Bergman e Luckmann colocam o conhecimento no centro do processo da construção social da realidade. Conhecimento, de novo, parece óbvio, mas é bom mencionar, para eles aqui, não são as teorias científicas, não são principalmente as ideias elaboradas, não é? Não. Conhecimento é todo tipo de conhecimento, de informação, que incide sobre a forma de ver e viver no cotidiano. E eles reconhecem já na introdução as dívidas teóricas que têm. Eles sempre mencionam de onde tiraram, de onde se inspiram. Tem aqui uma posição que eu acho honesta intelectualmente, né? Eles dizem, olha, em Marx se espelham, que declarou ser a consciência do homem determinada por seu ser social, que estabelecia uma relação entre infraestrutura e superestrutura, que afirmou ser o trabalho e as relações sociais que constroem o mundo objetivo e o mundo subjetivo, e ainda Marx, que deixou conceitos fundamentais da sociologia, de toda a sociologia, mas especificamente da sociologia do conhecimento, que é a noção de ideologia, de alienação, de falsa consciência. De Nietzsche também eles se referem, que fala do conhecimento como luta, como instrumento na luta pelo poder, o conhecimento ou a realidade como ilusão, não é? Nietzsche que trabalha essa noção da realidade como auto-engano, não é? E o ressentimento como um possível móvel para o conhecimento. E nisso veriam também eles a sociologia como um tipo de arte da desconfiança. No historicismo, em Mannheim, Dilthey, eles veem que essa corrente historicista mostrou que todas as formas de conhecimento são históricas e, portanto, relativas, não é? E que a situação histórica precisa ser julgada, entendida e lida nos seus in its own terms, nos seus próprios termos. Uma observação muito importante para nós ao ir atrás digamos, dos pressupostos históricos dos conflitos e dos fenômenos sociais. Apesar dessas contribuições, eles afirmam que o principal ainda falta ser feito, não é? Que é preciso tratar dos processos sociais e cognitivos pelos quais um corpo de conhecimento chega a ser considerado como a realidade por uma determinada comunidade, sociedade, e isso no cotidiano das pessoas. Como que as pessoas percebem algo como sendo a realidade? Como é que elas chegam a ter essa densidade mais do que só cognitiva, a emotiva, como algo se impõe às pessoas como sendo o óbvio, é assim que as coisas têm que ser, não é? Quer dizer, esse atinge, portanto, um nível pré-teórico e até mesmo ateórico, não é? No fundo, como se constrói o senso comum. Há uma relação entre todo o conhecimento e o contexto social onde surgiu. Por isso, para Bergman e Luckmann, estudar o processo de construção social da realidade tem que ser a tarefa básica para toda a sociologia do conhecimento. Capítulo 1, eles tratam os fundamentos do conhecimento na vida cotidiana. Nesse primeiro capítulo, Bergman e Luckmann analisam como a vida cotidiana se apresenta às pessoas
como uma totalidade coerente e dotada de sentido. Não é? O senso comum forma como que um mundo intersubjetivo, compartilhado, não é? Entre as pessoas. E aí eles advogam que para a melhor ferramenta para entender isso, mesmo que tenha toda a discussão na época muito forte, se era ciência, se não era, era abordagem fenomenológica. Não é? Então, eles advogam e utilizam isso de forma muito competente, sobretudo por causa também do seu professor Alfred Schütz, que morreu cedo, mas também vinha de Viena, e cujo o Alfred Schütz escreveu o seu livro em 1937, e o título, no alemão, na original, é exatamente quase o mesmo título da construção social da realidade, né? Quer dizer, que é a construção significativa do mundo. Esse era o título original da obra de Alfred Schütz, de 1937. Bom, entre as muitas realidades e os níveis diferentes da realidade, existe um nível e uma situação que as pessoas não questionam, que para eles constitui a própria realidade, que é a realidade da vida cotidiana. Esse é confundido como um mundo real e é compartilhado e vivido através das rotinas, não é? E através dessas rotinas ele se apresenta relativamente coerente e uniforme, desde que não surjam interrogações ou problemas, não é? Ou crises. Quando essas crises ou interrupções aparecem, o senso comum tenta, de alguma forma, também incluí-las. Mesmo esse conceito de o mundo da vida, leitores de Habermas vão se lembrar, o mundo da vida, que aparece aqui, foi, segundo o melhor juízo, ao que me parece, foi criado pelo Alfred Schütz no seu livro aí, A Construção Significativa do Mundo, de 1937. Bom, então, essa incorporação do potencial desvio dos desviantes lembra, de novo, também a teoria de Thomas Kuhn, né? Aqui soam para mim, na minha cabeça, muitas campainhas. Lembra até um processo digestivo de incluir, como as amebas, ou seja, o alimento, trazendo o diferente e tentando harmonizá-lo, pode ser violento ou não, isso a gente vai ver depois, para dentro de si. Então, ele diz que mesmo aqueles profissionais no transe e no voo, que, digamos, às vezes saem ou escapam dessa realidade do cotidiano, retornam a ela e vivem a sua vida cotidiana. E essa vida cotidiana, não custa lembrar também das ressonâncias filosóficas aí da obra do Heidegger, ela é marcada pelo tempo. A temporalidade marca, e essa temporalidade ela exerce uma função coercitiva sobre o cotidiano das pessoas. Outro elemento importantíssimo que faz adensar a experiência de que a realidade, que a vida cotidiana é a própria realidade, é a linguagem, é a experiência de partilhar a linguagem face a face com os outros. Bom, segundo Bergman e Luckmann, a realidade social complexa é aprendida pelo indivíduo através de tipificações e enquadramentos. Eu diria, eles não dizem, mas eu diria que tipificações e enquadramentos são redutores de complexidade, é claro. O conjunto dessas tipificações e o padrão de interações que elas prescrevem formam para o indivíduo a sua percepção da estrutura social, não é? Como é vivido e compartilhado no cotidiano, essa estrutura social se reveste de um alto grau de obviedade, não é? Por isso é tido como a realidade. Eu sei que o mundo existe independentemente da consciência que eu tenho dele, né? Mais ainda, porque as pessoas utilizam o mesmo sistema de sinais, a linguagem, e ao utilizar esse sistema comum de sinais, a linguagem, eles confirmam intersubjetivamente as suas impressões e as suas experiências, não é? Eles têm como que uma forma de checar e reconfirmar as suas experiências através da linguagem. A realidade do cotidiano é tão forte justamente porque a linguagem permite comunicar, interagir e confirmar. Juntas, portanto, as pessoas
constrói uma realidade significativa comum, baseada nas experiências e ações de cada pessoa. Isso aqui, para o Hubert Knoblau, que é o maior discípulo do Luhmann, hoje ainda estaria o cerne da construção social da realidade. Bom, a linguagem tipifica, ela organiza a experiência, mas ela também estabelece pontes, ela também permite transcender o cotidiano, não é? Quer dizer, ela organiza temporalidades, níveis distintos da experiência, organiza o passado, o presente, o futuro. A linguagem é capaz de transcender, dizem eles, completamente a realidade da vida cotidiana, sobretudo se for uma linguagem simbólica. E o cotidiano está cheio de símbolos, cheio de sinais. E esses símbolos e sinais fazem parte daquele estoque socialmente acumulado que é transmitido de uma geração para outra. Esse estoque social do conhecimento compartilhado fornece a cada um os esquemas tipificadores pragmáticos exigidos para as principais rotinas do dia a dia. Mesmo que o mundo não seja assim tão coerente e uniforme, dizem eles, eu sei que existe muito mais coisas que estão no transfundo, não é? Quer dizer, o conhecimento cotidiano seria como um facho de luz que ilumina o proscênio, a primeira parte ali do palco, mas eu sei, intuo, que tem muitas coisas que eu não conheço. Tem muitas coisas que estão na obscuridade, não é? E aqui ele menciona algo, os dois mencionam algo, que eu, na mesma hora, lembrei do Giddens. Por isso que eu achei essa releitura que eu fiz do Berger, eu não sei, me deu a impressão, de novo, não sou um especialista de Berger de forma alguma, mas que aqui tem intuições valiosíssimas que foram retomadas por muitos pensadores depois. Por exemplo, Anthony Giddens, todo mundo sabe a teoria do encaixe e do reencaixe, e ela passa pela ação dos sistemas de peritos, pois aqui está exatamente nas próprias palavras, sistemas de peritos extraordinariamente complexos e esotéricos, não é? Que o indivíduo, às vezes, lança mão quando está em situações onde o seu conhecimento não alcança, como, por exemplo, UTIs, ou o trânsito de uma metrópole estrangeira. Não é? Capítulo 2. A sociedade como realidade objetiva. O processo de construção social da realidade é tratado pelo Berger como um processo dialético composto fundamentalmente por 3 etapas: externalização, objetivação e internalização. Isso os colegas que depois vão falar sobre o livro O Dossel Sagrado vão tratar melhor, porque nesse livro o Berger retoma e aperfeiçoa esses 3 passos, né? Aqui eu me atenho ao que aparece no livro A Construção Social da Realidade, não é? Eles expõem os passos do processo da institucionalização e da legitimação da ordem institucional. Aqui, de novo, eles conversam, ou vão procurar ajuda na antropologia de Arnold Gehlen e de Helmut Plessner, que me parece também, de novo, muito, muito rica, mesmo porque pode ser que as minhocas estão me puxando, pululando pela cabeça, mas, de novo, eu vejo um link claro entre essas ideias expostas aqui, de Arnold Gehlen, eu digo, e a moderna teoria da neotenia, do Stephen Jay Gould, né? Neotenia entendido como desaceleração ou retardamento do desenvolvimento humano. E que, fundamentalmente, essa antropologia de Gehlen afirma que o humano nasce antes do tempo. Ele é biologicamente um prematuro, pois vem ao mundo sem o equipamento biológico instintivo que outros animais têm. E esse equipamento, que é vital para a sua sobrevivência como indivíduo e como espécie, lhe é repassado ou ensinado pela cultura, pelos longos anos de socialização e aprendizado junto à família, não é? E junto ao grupo humano onde ele nasce. Então, o ser humano não está preso biologicamente a nenhum ecossistema, mas pode se adaptar a todos. Nos termos de Gehlen,
diferentemente dos outros animais, o humano nasce como uma abertura para o mundo, é uma não fixação. No fundo, é uma não especialização que permite, mais tarde, pela cultura, desempenhar e assumir muitas outras tarefas e construir novas realidades que não são dadas pela natureza, né? E, portanto, permite desenvolver social e culturalmente o seu próprio aparato de sobrevivência. Nas palavras de Bergman e Luckmann, não existe natureza humana no sentido de um substrato biologicamente fixo. O humano constrói sua própria natureza, ou mais simplesmente, o homem se produz a si mesmo. Aqui tem ressonâncias de todo tipo, não só com o marxismo, mas, como a professora Helena muito bem lembrou, e eu também me lembrei dessa questão, de tudo isso é uma ponte em comum para os estudos sobre os estudos de gênero, não é? Estudos da sexualidade hoje em dia. Então, a humanidade específica do homem e a sua socialidade estão inextricavelmente entrelaçadas, afirmam os dois. Retomando Gehlen, eles dizem que a exteriorização é uma necessidade antropológica do humano, não é? Esterilização do humano no mundo. E, ao se exteriorizar no mundo, os humanos criam hábitos, padrões de comportamento, esquemas de interpretação, papéis sociais, que também são parte importante do processo de institucionalização. Então, a institucionalização é precedida pela formação de hábitos e condutas socialmente controladas. De novo, a campainha, hábitos, Bourdieu lá fora. Aqui se diz claramente sobre a função socializadora dos hábitos, e usando essa palavra, não é? De onde veio, não sei, mas que vai aparecer lá na frente na obra de muitas outras pessoas. Então, os filhos recebem dos pais um mundo já dado, elaborado, objetivado. Segundo os autores, só assim ele pode ser captado e transmitido aos mais novos. O mundo institucional é experimentado, então, como uma realidade objetiva que se internaliza como realidade subjetiva. Exteriorização e objetivação são momentos de um processo dialético contínuo. Não é? Contínuo porque o mundo institucional sempre precisa de legitimações para se manter coerente e dotado de sentido, e, assim, resistir a situações de desvios e situações marginais. Não é? Também esse movimento de legitimação do institucionalizado, a linguagem tem aí um caráter primordial, porque é pela linguagem que a história da comunidade é passada e pode ser reinterpretada, não é? Ela pode não só contada, ela pode ser recontada, aquilo que o Hobsbawm chama também da invenção das tradições, não é? De toda forma, a linguagem é fundamental na interiorização desses papéis e na formação da autoimagem da pessoa e do seu grupo. Então, duas coisas parecem claras. A sociedade só existe quando os indivíduos têm consciência dela, por um lado, e a consciência individual é socialmente sempre determinada. Muito bem. Eles mostram também que, historicamente, a ordem institucional que mais, onde esses papéis estiveram codificados, que os agenciam e trabalham, são as instituições políticas e religiosas. Há uma distribuição social do conhecimento, mas há uma cristalização de papéis nas mãos dos peritos ou dos especialistas em determinadas tarefas. Em termos de Marx, a gente tinha falado da divisão social do trabalho, não é? Aqui eles dizem divisão do trabalho, mas mencionam não trabalham melhor isso, as raízes marxistas desse, que seria muito interessante, talvez. E também aqui eu senti falta, aí, de fato, do Bourdieu, porque não aparece muito, mas depois eu vou dizer isso, talvez seja injusto esperar, ao tratar do aparecimento dos clérigos e desses grupos de peritos, não é? Mas há algo, e de novo aqui o Bourdieu vai repetir isso anos depois, né? Em 71, se não me engano, ou 69, é o acesso a excedentes econômicos que torna possível a certos indivíduos e grupos assumir tarefas não especializadas, não ligadas diretamente com a subsistência. Claro que isso vem lá do Marx, mas remetido à questão da formação histórica dos clérigos, isso eu vi
Pensei que era de Bourdieu, mas aqui eu vi que apareceu antes. Muito bem. Com a segmentação da ordem institucional, a proliferação do conhecimento social, surgem os problemas de coesão, de integração significativa do real, não é? Os problemas de legitimação, não é? E aqui, lembram eles, entra em ação toda uma maquinaria da legitimação, não é? Vem aqui a noção dos submundos ou subsistemas, que também depois vai aparecer na obra de Niklas Luhmann, né, a sociedade como sistema social, que atribui à religião a função de ser um subsistema ligado para tratar de questões específicas que os outros subsistemas não dão conta. Muito bem. Aqui entra também a possibilidade da reificação desse processo. A possibilidade da reificação, dizem eles, nunca está afastada, não é? Reificação que é como a apreensão dos fenômenos humanos como se fossem coisas exteriores e autônomas, não criadas, não é? E sobre as quais o humano, que as criou, não tem mais controle. Bergman e Luhmann diz que, paradoxalmente, o homem é capaz de produzir uma realidade que o nega. E eles dizem que a receita fundamental para a reificação das instituições consiste em outorgar-lhes um caráter ontológico, independentemente da atividade e da significação humana. Mas eles dizem que não seria um engano ver na reificação apenas uma perversão na apreensão do mundo, porque esse processo seria mais ou menos inevitável, senão não seria bem sucedido o processo da transmissão da cultura, não é? Da socialização, portanto. Retomando, Weber afirma que não basta internalizar a ordem social, é preciso legitimá-la, não é? Toda legitimação tem um elemento cognitivo, mas também tem, ao mesmo tempo, um elemento normativo, ou seja, ordenador e hierarquizador das realidades. O pensamento sempre pode colocar em ordem essas ordens, sínteses, sempre pode colocar isso em questão, não é? Pode inserir a dúvida no cotidiano, diz ele, não é? Pode inserir a dúvida que talvez tudo isso que nós consideremos como realidade não passe de ilusão, não é? Então, aqui tem essa herança durkheimiana de ver os universos simbólicos na eminente função conservadora, nomizadora e integrativa. O maior desafio para os universos simbólicos seria integrar a desintegração. É aí que eu vejo onde entra o Niklas Luhmann com a sua teoria da função do subsistema da religião, porque ele tem a função de justamente integrar o que desintegra, que é a morte e o sem-sentido. Para isso, o Luhmann, como, digamos, como representante bastante tardio desse funcionalismo estruturalista ou estrutural que os dois criticam, ele atribui à religião essa Kontingenzbewältigung, quer dizer, a superação das contingências que, no fundo, não seriam, digamos, que seriam insuperáveis. Bom, andando um pouco, então, eles dizem que toda ordem institucional precisa manter o caos sob controle. Toda ordem social, portanto, é precária. Todas as sociedades, dizem eles, na página 136, são construções diante do caos. Isso talvez soa para nós um pouquinho estranho, mas se vocês lembrarem que estão vindo de uma experiência de Segunda Guerra Mundial, Berga, de família judia, e toda a convulsão social, talvez a gente entenda essa necessidade de nomear, de introduzir nomia e sentido, né? Me lembra também a psicologia do Viktor Frankl, né, que mesmo tendo passado pelos campos de concentração, afirma essa necessidade absoluta do humano, não subsiste enquanto humano se não atribuir sentido, algum sentido. Muito bem. Depois eles vão tratar aí, de novo, da mitologia, teologia, o exemplo do cristianismo. Eu tenho que adiantar um pouco aqui, senão
perco o tempo, que é coercitivo. Olha, quando eles abordam, por exemplo, o cristianismo medieval como um sistema simbólico monopolista, eu pensei que estava lendo algumas obras aí do Rodney Stark, do William Bainbridge, né, da teoria da escolha racional. Aí eles mencionam claramente expressões que depois, nessa teoria, se tornaram básicas, como situação monopolista, situação pluralista, monopólio religioso, não é? Bom, para o Berger e o Luckmann, eles dizem que as igrejas são inerentemente conservadoras, logo que conseguem estabelecer seu monopólio em uma dada sociedade. Isso me parece de extrema atualidade. Eles também concedem que pode haver revolução, mas não vem simplesmente de ações desbaratadas ou voluntaristas. Nenhuma conspiração tem sucesso sem uma organização e sem grupos que mantenham a plausibilidade subjetiva do processo revolucionário. Capítulo 3, a sociedade como realidade subjetiva. Vou ter que andar um pouco mais. Nós falamos dos 3 momentos, né, do processo de construção social da realidade, a exteriorização, a objetivação e a interiorização, mas, cronologicamente, o que vem primeiro, claro, nas crianças e nos bebês, é o processo de interiorização. E é isso que eles vão se dedicar aqui um pouco nesse capítulo. O indivíduo não apenas absorve papéis e atitudes, mas no mesmo movimento de interiorizar a linguagem, os papéis, as atitudes, ele assume os outros e descobre quem é. Ou seja, no mesmo processo constitui-se também a identidade. Então, o processo de interiorização, mediatizado pela identificação afetiva também com o outro significativo, carrega consigo o processo de apropriação subjetiva do mundo social e o processo de formação da identidade. Então, há uma interiorização da realidade objetiva e, ao mesmo tempo, a formação de uma identidade que seja coerente com ela. E essa cristalização ocorre, de novo, justamente através da interiorização da linguagem. Então, eles falam de uma socialização primária, que é aquela básica na vida de todo mundo, geralmente realizada no espaço da família ou do clã mais íntimo, e depois a socialização que é feita pelas outras instituições, não é? Quer dizer, instituições, por exemplo, eles dão aí um processo, chamam de socialização secundária, e dão como exemplo aquele trajeto seguido por um noviço que entra numa ordem religiosa e as etapas que pelas quais ele passa. Então, uma socialização secundária é a socialização nas regras, nas atitudes das instituições. Depois, digamos, vamos imaginar, para exagerar, por exemplo, também pessoas que se identificam de forma tão radical com o seu papel, como pode ser um juiz, pode ser um padre, ou um general, foi tão bem socializado secundariamente que não se vê como o Antônio, o Paulo, se vê como o general Paulo, o Antônio, não é? Quer dizer, identificação quase total entre função, papel e identidade. Bom, mas essa identidade precisa ser sempre, de novo, confirmada, não é? Principalmente através da confirmação explícita e afetiva dos outros significativos, parentes, amigos, famílias, né? Se houver uma desconfirmação, se todo mundo dizer, não, o que é? Você parece que mudou, você ninguém te entende mais, a pessoa pode entrar nessa crise de identidade. Isso aí é algo interessante que eu tenho que andar um pouco mais rápido. Há experiências que, segundo eles, são anteriores à própria socialização, que é a experiência do próprio corpo. E também citam que instituições seculares utilizaram e imitam também as formas de doutrinação que as igrejas e as religiões utilizam na conversão religiosa. A conversão religiosa seria um exemplo radical de socialização secundária que quase apaga a primeira, não é? E isso só, dizem ele, através de traumas, que isso, às vezes, de tal forma, a socialização primária, às vezes, ainda ressurge. Aí as teorias da identidade, que também são tratadas no final do capítulo. A realidade social determina
a atividade e a consciência, mas em grau considerável também o funcionamento orgânico das pessoas. Não é? Há uma dialética entre a resistência do substrato biológico, chamam aqui de substrato biológico, corpo, se quiser, e a modelagem feita pela sociedade. Nas suas palavras, o substrato biológico resiste, mas é derrotado pelo eu social dentro do homem. Essa discussão é muito atual. Conclusão. O Berger e o Luckmann afirmam que não tinham intenções polêmicas ao escrever o livro, mas que pretenderam mostrar com suas análises que as explicações do funcionalismo estruturalista não passam de prestigitação teórica, malabarismo. Não é? E, por isso, afirmam com todas as letras que uma sociologia puramente estrutural corre endemicamente o perigo de reificar os fenômenos sociais. Nesse sentido, voltam a defender a dialética como único modo de captar a dinâmica social. Defendem uma leitura não doutrinária dos escritos de Marx, a incorporação da experiência da perspectiva dialética. Colocam-se contra a obsessão behaviorista pelo cientificismo na psicologia, naquela época, vamos lembrar dos anos 60, não é? De lá para cá muita coisa mudou também no behaviorismo, dos métodos de pesquisa quantitativos da época, ou seja, naquela obsessão cientificista chamada a luta ou a disputa pelo cientificismo nas ciências sociais da época. E, por último, sem dúvida alguma, apesar de que eles não mencionam isso, não é? Eles, mesmo sem mencionar os seus compatriotas austríacos, também no exílio, que vivem nos Estados Unidos, em Londres, eles se distanciam claramente do neopositivismo científico do Círculo de Viena, de Moritz Schlick, Rudolf Carnap, von Mises, o próprio Popper, não é? E daquele primeiro, Wittgenstein. Defendem que a sociologia deve ser praticada em diálogo contínuo com a história e a filosofia, e que também essa é uma típica característica da teoria crítica, o diálogo com a história e a própria filosofia social, como assim se entende Adorno. Bom, rapidamente, contribuições e possíveis atualidades. Tem tempo ainda? 1 minutinho, 2? Ok. Bem, eu não tento fazer aqui um apanhado dos pontos que eu consideraria positivos ou negativos na obra de Berger, e nem mesmo fazer uma avaliação geral sobre a obra de Berger, não é? Isso seria possível numa apreciação muito mais ampla, e eu não me considero competente para isso, e amanhã convido vocês para não perder a conferência dada pelo professor Casanova, que realmente deu uma contribuição muito substancial nessa discussão, principalmente da tese da secularização. Eu aqui me limito, portanto, a pontuar algumas observações que me ocorreram. Então, de novo, também é subjetivo, não é? Ao ler A Construção Social da Realidade. Eu volto a lembrar talvez Cecília Loreto Maris, que foi doutoranda de Berger, seja a pessoa entre nós que melhor conhece a sua obra. Eu li com muito proveito o material que ela escreveu sobre isso. Também o grande amigo Faustino Teixeira, que é teólogo, e também escreveu uma apreciação, né? E os dois concordam, palavras agora da Cecília Loreto Maris, que o grande mérito da teoria de Berger, e sobretudo do livro A Construção Social da Realidade, é oferecer um aparato conceitual capaz de integrar tanto a análise de problemas no nível micro da psicologia social, como os do nível macro das ideologias e da mudança cultural em geral. Fecha aspas. Então, a integração em profundidade das melhores intuições de áreas relativamente distantes do saber parece eclética, né? Mas ela cria um próprio eixo interpretativo também. Produziu uma obra exigente que fez romper as visões estrutural positivistas das ciências sociais do pós-guerra. O Berger, ao usar ecleticamente os conceitos dos clássicos, segundo a Cecília, criou seu universo próprio e se tornou ele mesmo um neoclássico. Outra questão apontada por ela e diagnosticada pelo Berger no livro, retomando o Weber, né, que me parece, aqui sim, então, eu faço um comentário, digamos, atualizador, que me parece profundamente atual e desafiador,
cuja questão nós também não encontramos ainda uma solução, é, aspas, Berger, tal qual Weber, sublinha que a modernidade científico-capitalista tecnológica não ofereceu respostas para problemas fundamentais como a morte e o sentido da vida. A modernidade, ao destituir a religião de sua posição central na sociedade, tende a gerar a anomia. Fecha aspas para a Cecília Loreto Marins. Quer dizer, esse diagnóstico me parece pertinente, muito pertinente. Mesmo se for matizado pelo aparecimento e crescimento dos fundamentalismos, dos negacionismos anticientíficos, dos autoritarismos filofascistas, apoiados em formas fundamentalistas de religião, não se pode desconhecer que esses fenômenos estão, eles mesmos, dialeticamente ligados às vertiginosas e, às vezes, excessivamente vertiginosas mudanças sociais e culturais trazidas pela modernização capitalista. Não é? Me parece que essa experiência difusa do caos na modernidade capitalista, sobretudo para grandes massas que não têm acesso ao ferramentário de interpretação, produzindo aquilo que o Habermas chamou a opacidade do real, né? Que esse medo difuso do caos está na raiz aí do surgimento de muitas formas de fundamentalismo e autoritarismo, justamente na nossa sociedade brasileira. E isso a gente está estudando, isso que eu acho que mostra a atualidade dessa obra. Outra questão conexa, Berger valoriza outras formas de conhecimento e saber ao lado da ciência. A valorização positiva que nós devemos fazer da ciência e da tecnologia hoje, contra o atual obscurantismo autoritário e fundamentalista, não significa defesa do cientificismo a qualquer custo. Não podemos esperar que a ciência, e eu acrescentaria também, isso aqui é minha observação, quer dizer, que a ciência e o mercado se encarreguem de produzir valores e sentidos ou de construir uma agenda democrática e solidária para a humanidade. Isso eles nunca farão, não é? Quer dizer, e decididamente não vão fazer. Então, basta lembrar a figura do Elon Musk aí, não é? Para mostrar de forma transparente para que e em benefício de quem o capital financia generosamente o braço mais avançado da ciência e da tecnologia. Então, portanto, preciso reintroduzir a questão da política e da democracia planetária, questões que já despontavam naqueles idos de 1966. A questão da legitimação, da produção social do consentimento. Como é que se consegue tão facilmente o consentimento das massas? Isso está super atual. O Maurice Godelier trabalhou sobre isso, mas essa questão que o Berger traz lá não foi superada. Ela ainda precisa da atenção e do estudo das ciências sociais. Talvez uma das limitações da percepção de Berger acerca dos sistemas simbólicos das religiões é que, de fato, ele é muito influenciado pelos grandes e complexos sistemas simbólicos do judaísmo, do catolicismo, do protestantismo clássico. Como disse o Luckmann anos mais, não é muito fácil escapar de certos pressupostos etnocêntricos, não é? Então, a obra A Construção Social da Realidade sugere uma religião como um grande universo simbólico, produtora de grandes sínteses e explicações e sentidos elaborados, quando nós hoje notamos que a realidade cotidiana, às vezes, nos mostra formas de religião muito mais comezinhas, muito mais miúdas e rasteiras, que não estão interessadas em grandes sínteses englobantes ou dotadas de sentido, mas estão em busca de gerir crenças pragmáticas vazadas numa lógica do retorno rápido e seguro, não é, do investimento. Seria injustiça cobrar de uma obra saída de duas trajetórias de um conceito, de um contexto histórico muito determinado, que apresentasse todos os aspectos que, para nós, vivendo num contexto mais tardio, consideramos importantes ou óbvios. Em retrospectiva, eu sinto falta ali, claro, mas já falei também disso, a questão do poder, mas para isso nós temos um Bourdieu, um Foucault, não é? E o mesmo se pode dizer de como interesses econômicos e conflitos de classe podem formar sistemas simbólicos diferentes. Mas, para isso, nós temos uma teologia da libertação, temos também aí o Michel Levy
e tantos outros autores que nos ajudaram a entender que religião não precisa necessariamente rimar com coesão social, pode rimar também com revolução. Um abraço, gente, desculpem ter aí passado o tempo, vamos passar nosso debate, nossa conversa. Obrigada, professor Alberto. Nós temos muitos comentários no chat, elogios. Espero que eu dê conta de responder. Depois você dá uma olhada lá. Agradecemos a todos que participaram, inclusive no chat. E eu vou organizar, então, para você 2 perguntas e, à medida que você for respondendo, quando forem surgindo as próximas, eu faço. Lembrando que a previsão do nosso encerramento é daqui mais ou menos uns 30 minutos. Tá bom? Bom, vamos à primeira pergunta, então, que é da Karine Marques. Deixa eu colocar aqui a pergunta dela. Já posso falar, professor, para você anotar algumas coisas? Sim, me parece que esta é uma obra que claramente exemplifica a adoção de diferentes teorias para a explicação de um objeto. No caso, sim, Karine, seria isso mesmo. Claro que aqui não é uma escolha arbitrária. Eles entendem que cada um a expressão não é a melhor, dessas matrizes teóricas, ou dessas correntes teóricas, tem algo que pode ajudar a compreensão do objeto teórico, que, no caso, é a construção social da realidade, digamos, um processo complexo que envolve muitas dimensões e níveis diferentes e se desenvolve como uma dinâmica social. É isso mesmo. Quer dizer, é o exemplo claro, como disse, aliás, a professora Eliane antes, que a realidade é mais complexa do que as teorias que a gente elabora sobre ela. Então, é preciso estar aberto, às vezes, para chances, e isso tem nos mostrado a história, sempre de novo, que nós podemos aprender, principalmente quando são respostas ou elaborações que têm, digamos, um gancho, que estão bem ancoradas em observações do processo histórico. Sim. Então, vamos passar para a próxima pergunta. O Marcelo Braz, eu não sei se eu pronunciei o sobrenome dele corretamente. Então, vamos colocar aqui a pergunta. Aqui. Essa é a pergunta, então, do Marcelo para você. Se você quiser, eu posso ler. Ou você mesmo. Eu estou vendo. Em que medida você avalia que o seu trabalho, quer dizer, o trabalho de Berger, anunciou a relação entre fenomenologia e teoria dos sistemas? Marcelo, essa aí talvez seja uma pergunta onde não possa te dar uma resposta tão competente, porque, de fato, ali, quando o Berger e Luckmann utilizam e defendem a utilização da fenomenologia, e até da psicanálise, coisa que eu não... Psicanálise e fenomenologia eram considerados como saberes não científicos naquela época, havia toda a filosofia, e eles não têm o menor problema de justificar e utilizar. Agora, até que ponto a fenomenologia, a partir daí, influenciou a teoria dos sistemas, eu não saberia te dizer, porque eu acho que não. Quando eu leio, por exemplo, Niklas Luhmann, um altíssimo nível de formalização do pensamento, eu me vejo completamente distante de uma descrição fenomenológica, como fazem, por exemplo, nossos colegas antropólogos com grande competência, fazer o seu diário do campo. E todo pesquisador que estuda a religião, sem uma descrição do rito, do culto, fenomenológica, fica muito difícil a apreensão, digamos, até afetiva do objeto. Mas eu não saberia te dizer, de fato, não saberia te dizer, de fato, até que ponto. Eu suponho que pouco. Olá, Karine. Sim, bom. Podemos continuar, então, professor, com a próxima Sim, pergunta? pois não. Sim, temos a pergunta do Marcos Paulo, da Fonseca, Marcos Paulo Fonseca da Costa. Vamos achar aqui, então... Qual que é a pergunta? Dentro da dialética proposta no livro, que tipo de internalização nos sujeitos deve ser feita para que indivíduos sejam lançados no fronte
numa guerra de combate corpo a corpo, como a IGM? Ô, Marcos Paulo, essa é uma excelente pergunta. Talvez os colegas da psicologia estariam em melhores condições para responder. Mas você veja, quem leu aquele livro Nada de Novo no Front, e as pesquisas históricas sobre a Primeira Guerra Mundial, percebe perfeitamente que o grau de desumanização que foi praticado ali nas lutas de trincheiras. Pela primeira vez foi utilizado, digamos, o avião como arma de guerra, as armas químicas, não é? Quer dizer, dos milhões que morreram na Primeira Guerra Mundial, quando o Marx e o movimento marxista esperavam justamente que os proletários se unissem, eles se mataram aos milhões na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, mostra claramente a necessidade de estudar isso que o Bergman e Luckmann apontam, a estratégia bem-sucedida da interiorização dos papéis e dos padrões de identificação afetiva, a que nós chamamos de patriotismo, por exemplo, né? Hoje, Deus, pátria e família, eu nunca vi tanta tanto uso desses conceitos justamente para justificar, tentar legitimar práticas autoritárias, obscurantistas, racistas, né? Você tem razão. Ali houve, de fato, mostra em termos psicológicos, sociais, o resultado bem-sucedido de programas de internalização que jovens, na flor da idade, os milhões, como bucha de canhão, entraram na guerra para defender ou a Alemanha, ou a França, principalmente. Não é? Então, esse processo, você sabe, da Guerra Mundial, que repetiu essa inimizade, né? Quer dizer, o alemão como o protótipo do inimigo. E você vai lá no Teutoburger Wald, lá no norte da Alemanha, tem lá um Bismarck, uma estátua imensa do Bismarck, quer dizer, o antigo primeiro-ministro, apontando para a França. Quer dizer, lá está o nosso inimigo. Quer dizer, essa estratégia que também os poderosos, Bush usou muito, né, de demonizar o inimigo, de externalizar o inimigo e, com isso, reforçar o processo de subjetivação até religiosa, com bases religiosas, do nosso papel de serem os bons, de serem os corretos, os que estão com Deus, etc. Né? Isso ainda funciona de forma impressionante, né? Continua ainda muito atual e precisa ser levado em conta. Sim, obrigado, Valtir. Bondade sua. Obrigado, Thelma. Podemos passar para a próxima pergunta, então, professor? Alain. Né? Obrigado, Alain. Você poderia nos contar aí uma coisa sobre essa relação, né? Aliás, foi novidade para mim isso que o Flávio falou, que o Rinkelammet criticou bastante o Berger. Eu não sabia disso. Na próxima conversa que nós tivemos, você vai me contar essa história direito. Temos a pergunta que Sim. é do reverendo Arthur Cavalcante. Ele coloca da seguinte forma: como se explicaria, através da obra, a construção de movimentos a favor dos direitos humanos, articulados por grupos religiosos e igrejas, nesse contexto brasileiro que atravessamos? Olha, se os grupos religiosos e as igrejas... veja bem, Arthur, na história mais recente nossa, foram justamente grupos religiosos e igrejas que deram um grande impulso e até organização, vertebração institucional para organizações e organismos que lutaram pelos direitos humanos. Se você lembra bem da ditadura, aí os conselhos, grupos de defesa dos direitos humanos, comissões de justiça e paz, estiveram na linha de frente na organização
de aparatos institucionais que protegessem os indivíduos da sanha, do ataque direto do Estado sobre cada indivíduo, não é? Quer dizer, numa situação democrática, você tem entre o indivíduo e o Estado, ou entre o indivíduo e o Estado, você tem uma colcha de instituições que protegem, que mediam essas relações. Numa ditadura, o Estado alcança diretamente cada indivíduo, sem apelação. O problema é que hoje nós temos grupos religiosos e igrejas que se, digamos, mobilizaram de forma muito bem-sucedida para ocupar espaços e cargos dentro do aparato do Estado, não é? E tentam utilizar esse aparato do Estado a favor de suas cosmovisões e a favor dos seus valores, quando não dos seus interesses corporativistas, o que é ainda muito pior. Então, eu acho que a sociedade civil organizada, que hoje nós temos movimentos de defesa dos direitos humanos disseminados pela sociedade, não estão mais, digamos, só na proximidade, digamos, no caso da Igreja Católica e setores das igrejas metodista e luterana durante o período da ditadura. Hoje eles estão, graças a Deus, mais disseminados, não é? Aí é preciso que esses movimentos também se articulem para denunciar, e os teólogos que são os intelectuais orgânicos, né? Daqueles ou daquelas instituições religiosas ou dos grupos religiosos que se reconhecem como uma referência à religião, de denunciar essa apropriação, por exemplo, de alguém que está na função principal, no órgão principal do governo para tratar dos direitos e da história dos negros, e diz que a escravidão foi uma coisa benéfica quer dizer, é o cúmulo do absurdo, quer dizer, inverter totalmente a ordem das coisas, não é? Então, tem que ser denunciado por qualquer voz que ainda tenha sentido e responsabilidade social, não é? Porque isso é o que Adorno chamou de barbárie, que é justamente quem devia te proteger te mata. Quem devia velar e julgar para que os direitos fossem respeitados, esse pratica injustiça e é um contra-direito. Então, nós vivemos essa situação, o que eu disse, de barbárie, de anomia, de certa forma, na medida em que decresce a confiança dos grupos e da população nos seus próprios representantes. Então, cria também um problema para a ordem democrática, não tem a menor dúvida. E, para isso, é preciso, claro, organização, redes e, claro, o tanto que for possível, a denúncia e que não passe em branco, seja no nível micro ou macro, todos esses abusos. Não sei se respondi bem a questão, mas, bom, vamos em frente. Sim, agora a gente vai colocar mais uma pergunta, que é a pergunta do Flávio Sofiati para você, que ele diz assim, vamos lá. Alberto, você poderia comentar, por favor, a maneira como Berger se apropria dos clássicos, Marx, Durkheim, Weber, em sua obra, principalmente no livro em questão? Obrigada. Você quer que eu dê outra palestra? Eu vou te passar aqui as 12 páginas que eu escrevi, aí você... A maneira como Berger se apropria dos clássicos. Bom, isso eu tratei digamos, da fala toda, mas, em todo caso, eu acho que ele se apropria de uma forma honesta. Primeiro, logo na introdução, eles reconhecem que tem dívidas. Isso, todos nós, digamos, que lidamos com a ciência, o conhecimento, que produzimos teoria, e somos intelectuais, ou seja, aqueles que ajudam os outros a ler através, não é? Interlegere, ler, interpretar, diminuir a opacidade
real. Quer dizer, todos nós que acreditamos que saber é uma ferramenta importantíssima para expandir a liberdade. Que saber, é claro, todo mundo está careca de saber isso. Saber, ciência pode ser também instrumento para o poder, a relação, a vaidade, etc. Isso, nas nossas instituições, às vezes, estão cheias, mas o saber também aumenta o espaço da liberdade. O saber pode aproximar, não é? Na medida em que as pessoas se apropriam de um saber crítico. Então, tentando responder, Flávio, seriamente aí a sua pergunta, eu vejo no livro assim uma forma de se aproximar e dialogar, uma forma honesta. Primeiro que reconhece a dívida que tem para com esses que nós chamaríamos monstros sagrados, né? Ou seja, não se coloca ali como alguém que está criando o ovo de Colombo. Para o seu objetivo, que era produzir uma obra básica de sociologia do conhecimento, eu vejo que eles conseguiram isso de uma forma, digamos, meramente na forma da escrita do livro, admirável, que não é um livro bom de se ler, um livro que até hoje as pessoas gostam de ler. É claro que nessa leitura nessa apropriação que também todos fazemos, ela pode ser um tanto rápida, não é? Como eu disse ali, o conceito de trabalho social e outros tantos, a questão do poder, mesmo na formulação, na estruturação histórica dos clérigos especializados e dos sistemas simbólicos, né? Das trocas simbólicas, digamos, poderia aparecer mais a questão da classe, a questão dos interesses, a questão dos conflitos de poder, talvez até como eles... Mas, olha, você vê, algo que num livro daquela época era inesperado, eles trataram essa questão de gênero, quando tratam daquele caso ali da relação de três, o homem, uma mulher lésbica e a outra mulher. Eles introduzem isso em termos de quais papéis são socialmente esperados de cada um. E para questionar isso. Então, eu concedo que ali, muitas vezes, foi um tanto rápido, mas eu não vejo como poderia ser de outra forma, numa obra que não quer ser tão pesada a ponto de tornar-se um manual ou uma enciclopédia para os estudantes de sociologia do conhecimento. Então, eu acho que eles ali têm um respeito, uma curiosidade, primeiro porque leram, então tem um conhecimento, e depois tem uma abertura, estão dispostos a dialogar, não é? Estão dispostos a dialogar, são contra essa noção dos guetos teóricos, que às vezes cria inimizades teóricas e às vezes inimizades pessoais também. E colocaram, no meu julgamento, os pontos com os quais concordam e outros que não concordam, né? Não sei se respondi também, mas é assim que eu entendo a sua pergunta. Como eu disse, estão aqui as 12 páginas. Sim, Flávia. A gente tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, né? Já podemos, então, deixa eu ver. Não, acho que nós não temos. Bom, então, nós, pesquisadores do NER, agradecemos imensamente a você, professor Alberto, pela sua leitura, percepção da obra. Foi muito importante para todos nós, né? Agradecemos muito e eu acho que a gente pode até utilizar um dos comentários de tantos elogios que foram feitos aqui, o da Thelma Ferreira, que ela disse assim, é muito bom te ouvir, né? E realmente foi muito bom, foi muito leve como você foi trazendo os capítulos. Nós agradecemos imensamente, agradecemos a todos os presentes. Eu tive um problema, eu caí, eu não lembro, eu não sei qual parte que vocês me ouviram, mas eu quero agradecer aos pesquisadores presentes. Temos pesquisadores de vários lugares do país, da UFT, da PUC Goiás, temos da Universidade Católica de Pernambuco, mais alguém de fora? Não consegui ver. Então, assim, nós te agradecemos imensamente mesmo, e a todos que estão assistindo.
E lembrando que nosso evento continua ainda hoje. Nós teremos uma mesa redonda sobre pluralismo religioso às 16h30, com os professores Pedro Cárceres e Pedro Sayum, né, que também foi meu professor. Não sei se ele lembra. Pois é. Então, temos Os dois aqui Pedros. então, a continuidade do nosso evento mais tarde. Isso. Eu Então, aproveito, eu só aproveito, então, deixa para convidar vocês, todas e todos, a seguirem hoje à tarde. Vamos ter, então, ainda essas duas mesas redondas. Amanhã também a palestra do Casanova. E o mais importante é que a gente também continue com o espírito aberto para debater, para não se enrijecer nas suas posições, mas ser capaz de aprender, e assim a gente também talvez possa dar uma contribuição social melhor. Sim. Então, Obrigado da minha parte. Eu só estou entrando aqui de supetão, se vocês permitirem, só para lembrar, então, que nós temos mais 2 mesas hoje à tarde. Né? São duas. Tem às 2h30, né, com o Wellington e João Paulo, sobre secularização, e às 4h30, sobre pluralismo religioso, com Pedro Sayum e Pedro Cárceres. Então, é uma tarde aí o link, né? Mais focado agora no tema da religião, né, as 2 excelentes conferências de manhã, que trataram da obra, né, da teoria que o Berger produziu, junto com os seus parceiros e parceiras. E agora, à tarde, vamos fechar no debate sobre o tema da religião, secularização, pluralismo religioso e tudo mais. Então, 2h30, né, uma mesa, e 4h30, uma outra mesa. E amanhã a gente fecha com a Conferência Internacional com o José Casanova. Ok. Ok. Obrigado, gente. Tchau. Então, muito obrigada. Tchauzinho. Obrigado.